Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas. Precisamos entender que se trata de repensar. Agora, à luz da palavra de Deus, à luz da vontade de Deus, entendermos quem somos e vivermos essa vontade. Não uma religião, não o entendimento de que a gente possa fazer alguma coisa para agradar a Deus e Ele nos recompensar. O Evangelho não se trata disso. Isso é religiosidade. O Evangelho de Deus fala de outra coisa. E principalmente entendermos que se trata de que tudo está relacionado à fé. Tudo se trata de fé. A nossa vida, o nosso viver se trata de vivermos por fé, pois é através da fé que somos justificados, é através da fé que andamos de maneira que agrada a Deus e é por vivermos por fé que nós não pecamos. Nós precisamos entender isso e compreender essa coisa. Paulo fala em Romanos 11, 21 a 24, ele diz assim: porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade. Mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres, doutra sorte também, tu serás cortado. Ele também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para enxertar de novo. Pois se fostes cortado do que, por natureza, era oliveira brava e contra a natureza, enxertados em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais? Paulo está justamente discutindo a questão dos judeus e dos não-judeus, que na realidade nós somos os não-judeus, ou seja, os gentios, que pertencíamos à natureza, vamos dizer assim, de uma oliveira brava, mas fomos arrancados e enxertados na natureza de Deus, na oliveira que traz vida. E nós, tendo esse entendimento que fomos inseridos na família de Deus, colocados na vida de Deus, nós precisamos viver por fé. Se não aceitarmos isso por fé e andarmos segundo aquilo que seja a vontade de Deus, num processo de amadurecimento, de crescimento, não se trata de viver de aparência, mas de viver segundo o entendimento que recebemos, expressando e revelando o reino ao mundo. Fomos feitos filhos, recebemos da vida de Deus e da natureza de Deus. Não temos outra opção que não revelarmos Deus ao mundo. Fomos chamados para isso, não para outra coisa. Para expressarmos o Pai, manifestarmos sua vida, honrarmos e glorificarmos o seu nome. E estando inseridos nessa oliveira, não temos outra maneira de ver. Não podemos viver de forma rebelde, ou seja, contradizente, de maneira que não expressemos Deus ao mundo. Na realidade, se não expressamos, se não revelamos, se não fazemos a jornada de amadurecimento, que é seguir o modelo de Cristo, ser seus discípulos, tomando a cruz, fazendo morrer a natureza humana, para que a natureza divina se revele em nós e através de nós, para que as nossas obras glorifiquem o Pai, na realidade nós não entendemos, nós não compreendemos. O propósito da nossa vida é entender que de algo improvável, de algo que seria impossível viver a vontade de Deus, fomos inseridos naquilo que seja a vida de Deus, para que revelemos Deus ao mundo, para que, tendo recebido da sua natureza, da sua vida, por isso que ele usa oliveira, para entender que da essência da vida de Deus, da natureza de Deus, circula, vive, está em nós, para que a gente viva segundo essa natureza. Pedro escreveu sobre isso, que a gente, na realidade, fomos feitos nova criatura, um novo ser, capacitados e habilitados, que somos coparticipantes da natureza divina, para que a gente possa rejeitar as paixões humanas. É disso que trata o Evangelho, o reino de Deus e a vontade de Deus para as nossas vidas. Não temos outra maneira de viver. Não é opção. Não é escolha diferente. Na realidade, é entendermos que é escolhermos aquilo que Deus fez para nós, para que nós fôssemos a imagem do Filho, revelando o Filho ao mundo. A gente precisa entender isso e compreender que não se trata de viver segundo a nossa perspectiva nem a nossa vontade, mas segundo aquilo que seja a vontade de Deus para nós. Compreendendo o querer, o desejo,
daquilo que seja o querer de Deus para nós e nos submetermos a isso, não sermos rebeldes a isso. Mas mesmo não entendendo, nos empenharmos no sentido de sermos zelosos para desejar conhecer a vontade de Deus segundo a sua perspectiva e não segundo a nossa conveniência. A gente precisa entender isso. Somos chamados para isso, para glorificar o Pai, para honrar o Pai, para sermos expressão do Pai neste mundo. Que a gente entenda, submeta e viva essa vontade na plenitude daquilo que seja o querer de Deus e não como rebeldes neste mundo. Imaturos que não crescem, que não amadurecem e que não entendem propósitos e a razão do nosso viver. Que não se trata da nossa vontade e do nosso querer, mas do revelar Deus, para a glória, louvor e honra do seu nome. Que a graça, a paz e o amor de nosso Deus superabunde em cada uma das suas vidas, das nossas vidas, para que esse amor, essa graça se revele e se expresse no mundo, pois o Espírito Santo derramou em nossas vidas, não para nós, mas para revelarmos, ofertarmos como despenseiros de Deus a todas as pessoas. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.